é a grande questão. Obrigada, Bianca. Um outro ponto, né, desses diversos acordos aí que foram assinados entre Brasil e China, eu queria também destacar e ouvir vocês sobre esse de swap de moedas locais entre o Banco Central do Brasil e o Banco Popular da China, ou seja, é um acordo de troca de moedas. E eu queria perguntar se esse em específico desafia a hegemonia do dólar. E se diante disso podemos esperar alguma reação dos Estados Unidos? E até também acho interessante, caso o que vocês acharam dessa questão dessa troca de moedas. Aqui abro com você, Ju. Bom, acho que é bom lembrar que swap cambial, esse tipo de acordo, não é uma novidade ou uma conquista dessa ida do Brasil à China. Inclusive, com o Banco Popular da China, se eu não me engano, o acordo de swap cambial já é algo que existe desde 2013. Então, acho que é outra conta do cálculo aqui. Se tem capacidade de enfrentar a hegemonia do dólar, eu diria que, assim, contribui em algum sentido pelo termômetro político. O mesmo acordo em 2013, eu diria que não tinha nenhuma possibilidade. O mesmo acordo renovado para mais 5 anos em 2025, eu diria que em alguma medida tem, porque o Trump traçou um pouco uma linha no chão, né? De quem está de um lado e quem está do outro. Há uma tensão e uma certa exigência por posicionamento dos países com relação às disputas geopolíticas e comerciais. Então, claro, neste processo, o Brasil adotar ou renovar esse acordo de swap cambial dá uma estremecida, porque é um período de avanço de iniciativas, ainda que tímida, vamos dizer, mas é um período de avanços de iniciativa no campo da desdolarização, especialmente com os bancos dos BRICS, embora minoritário, mas que opera com um pouquinho ali de moedas domésticas. Agora, de fato, o acordo é até difícil explicar, porque é um tema difícil, assim, mas é como se ele fosse um acordo, uma troca de moedas para garantir que vai haver liquidez em caso de algum problema nas relações comerciais entre os dois países. É quase como se fosse um crédito de liquidez. Não é que os países vão passar a trocar mercadorias nas suas próprias moedas. E é bom lembrar que o próprio renminbi, né, o yuan, o real, são moedas meio derivativas do dólar, né, no contexto em que o dólar é a moeda de reserva internacional, é a forma do valor da riqueza mundial. Então, não, pensando, né, nessas várias limitações das operações de swap, eu diria que é mais para garantir uma certa estabilidade da liquidez de dois países que têm apresentado, né, comércio relevante. O Brasil já tem acordo de swap cambial também com o Fed, com o Banco Central norte-americano, e não é isso que desestabiliza o dólar. Mas, claro, num período de tensões internacionais, o avanço desse tipo de acordo, e que, pelo que eu vi, a China está negociando com mais muitos bancos centrais, vai colocando ingredientes ali numa panela de pressão. Mas não, esse acordo não tem capacidade de enfraquecer o dólar como moeda reserva. Perfeito. Bianca? Olha, eu acho que não tenho muito mais a acrescentar nesse assunto do que o que a Juliane já colocou. O meu entendimento é o mesmo. Veja, o Brasil, o Banco Central Brasileiro tem esse tipo de acordo, esse tipo de swaps, de trocas, com diversos bancos, inclusive com o Fed, né, o Banco Central Norte-Americano. Isso é relativamente comum, né, não é nada novo também. E então, é bem nesse sentido que a Juliane colocou mesmo. É claro que no momento que o mundo vive, né, nesses impasses entre Estados Unidos e China, se coloca, né, o que vai se desenhando quem está ao lado de quem, né? Você precisa delimitar, de fato, quem você apoia e quem você não apoia, quem são os seus amigos e quem são os seus inimigos, mais ou menos assim, né? Mas é importante entender que o dólar ele se estabelece enquanto moeda de curso forçado na economia mundial. Ele tem uma influência que vai muito além das meras trocas comerciais, né? Existe muito mais por trás do dólar do que isso. Então,
eu acho que, por mais que seja importante, né, e vá delimitando esse espaço desses conflitos geopolíticos que estão acontecendo no mundo, eu não acho que exatamente contribua para uma desdolarização, porque de fato não é. De fato, isso já veio acontecendo e ficou mais comum depois da crise ali de 2008, né, para facilitar a liquidez. Então, eu entendo que a hegemonia do dólar, ela continua ainda, né? Os Estados Unidos vão lutar por isso por muito tempo, né? Eu não acho que isso vai ser algo que eles vão ceder tão fácil. E aqui é importante também destacar que para o dólar sair desse papel dentro da economia capitalista, né, precisaria entrar uma outra moeda, né, uma moeda aí que faça esse mesmo lugar. E eu não sei até que ponto que a China está disposta a isso, né? A China não tem demonstrado que está disposta a assumir esse lugar, porque assumir esse lugar implica, né, uma responsabilidade que não sei se é esse tipo de responsabilidade que a China quer. Então, usar a sua própria moeda como referência, eu não entendo que para o dólar sair com moeda de referência teria que entrar uma outra. E aí é que está a questão de que eu não vejo que seja a China que esteja querendo assumir esse papel. Então, assim, acho que não é uma operação nada de anormal e que não vai a enfraquecer o dólar, mas sim de posicionamento geopolítico do momento mesmo. Obrigada, Bianca. Davi, fechamos as com você. Opa, perfeito. Vou tentar colocar alguma coisa além das duas colegas, porque elas já tocaram em alguns assuntos que eu iria falar. E eu acho importante demais a diferenciação que a Juliane fez, né? O Brasil já fez acordos de swap cambial com a China em 2013, por exemplo. E o que é um acordo de swap cambial? E por que ele está sendo feito? Qual é o objetivo dele concreto? Ele quer dar estabilidade cambial para o investidor chinês que entrar no Brasil. Esse é o objetivo desse tipo de acordo. Por exemplo, vamos supor que uma empresa chinesa queira colocar 100 milhões de yuans no Brasil, tá? Moeda chinesa. Ela vai ter que fazer o quê na primeira etapa? Isso poderia ser dólar, poderia ser qualquer outra moeda. Ela vai ter que trocar por reais, certo? Para poder gastar aqui, né? Construir alguma coisa aqui, comprar um título público, fazer qualquer coisa. Ela vai fazer essa primeira troca. Nessa primeira troca, ela vai fazer essa troca com base na taxa de câmbio vigente, se não tiver nenhum acordo, tá? Então, por exemplo, hoje ela entraria com 100 milhões de yuans, trocaria por 70 milhões de reais, tá bom? Investiu os 70 milhões de reais, vamos supor que daqui a um ano ela tenha 80 milhões de reais e queira ir embora, voltar, reconverter para yuans. O lucro dela de 10 milhões que ela realizou vai depender da taxa de cambial naquele momento. Vamos supor que 80 milhões de reais agora esteja valendo só 80 milhões de yuans. Ela perdeu o dinheiro. Ela entrou com 100, mas perdeu o dinheiro na desvalorização cambial. E o que se faz com o contrato de swap cambial? Você elimina esse risco. Você troca o risco cambial por um outro risco, tá? Então, é um modelo em que o investidor chinês ele perde o medo de investir no Brasil por conta da instabilidade cambial, tá? E o que isso significa concretamente em termos práticos? Depende. Depende de que investidor é esse. Por exemplo, se for uma parceria para o complexo industrial da saúde, com transferência de tecnologia, e nós temos esses tipos de acordo com esses investidores, de estabilidade cambial para eles. Ok, beleza. Agora, se for uma mineradora, eu quero dar estabilidade cambial, eu não quero nem que ela entre, eu não quero facilitar nada da vida dela, sabe? Então, isso daí é diferente de ameaça à hegemonia do dólar como um todo, mas, de certa forma, implica em um movimento que a China tem feito para desafiar a hegemonia do dólar como moeda de reserva internacional. Porque quanto mais transações bilaterais a China vai conseguindo realizar, mais a moeda dela